Boa noite. Tal como combinado, iremos dar início hoje à aula de comportamento organizacional e, uma vez que não poderei estar presente, a aula será à distância. Os conteúdos que iremos abordar hoje prendem-se com as estruturas organizacionais. Vamos perceber que as determinantes da estrutura são a estratégia, a dimensão e a idade, a tecnologia e o meio onde está efetivamente envolvida a organização. Depois poderemos falar em características estruturais, em que aparecem como elementos principais os agrupamentos de atividades, mecanismos de coordenação, a concepção e formalização do posto de trabalho e a forma como o fluxo de informação e o processo de informação e decisão ocorre. Poderemos ter diferentes tipos de configurações: burocracia mecânica, burocracia profissional, estrutura divisional, estrutura simples e adocracia. Esta última prende-se com sistemas temporários, variáveis e adaptativos, muito semelhantes àquilo que nós poderemos entender como organização ou uma estrutura baseada em projetos, em que as características centrais são os grupos e as equipas cooperativas que vão resolver os problemas. As posições e as tarefas acabam por não ser permanentes e a forma como se estruturam cada uma das atividades, por vezes, acaba por estar departamentada e pouco estruturada. No que diz respeito aos resultados das estruturas, prende-se realmente com o desempenho, com a produtividade e com a satisfação. Então, o que é isto? O que serão estruturas organizacionais? Ajuda-nos, por um lado, a perceber o porquê e para que é que serve uma estrutura no âmbito do estudo do comportamento organizacional, e nós precisamos saber isto porque elas são fundamentais na medida em que são consideradas a base, a estrutura, os alicerces e os próprios pilares da organização, e desta forma influenciam e constrangem os comportamentos das pessoas que nela atuam, assim como os caminhos que o coletivo organizacional vai prosseguir. Uma organização é, portanto, um sistema de atividades coletivas que estão conscientemente coordenadas, e é no sentido de assegurar a coordenação destas atividades que vai existir uma estrutura, para percebermos quem é que depende de quem, quais são o tipo de relacionamentos que existe na própria organização, e esta estrutura vai efetivamente evoluindo à medida que vai coevoluindo também a estrutura da organização. Organização por trás do organigrama. O que é que isto quer dizer? De facto, a estrutura não se esgota nas relações hierárquicas que estão formalizadas. É importante perceber também as linhas de comunicação e os relacionamentos que existem efetivamente entre as pessoas e que muitas das vezes não estão previstas no organigrama. A estrutura informal não emerge só da estrutura formal. Muitas das vezes as pessoas tendem a agregar-se em redes informais, semelhanças pessoais, podem congregar pessoas de diferentes níveis hierárquicos, departamentos. Por vezes surge de reuniões, de equipas de trabalho, de atividades, convívios, e muitas das vezes não podemos dizer que as estruturas informais são previsíveis, elas acabam por ser o lado não previsto. Não é de todo mau em termos de organização, uma vez que pode entrar em ação para resolver problemas imediatos que surgem em que não seja possível resolver uma situação formalizada. Portanto, a estrutura informal também influencia positivamente ou negativamente a estrutura organizacional. Por exemplo, a decisão de fazer um boicote a alguma atividade pode resultar da estrutura informal e, por outro lado, numa reunião ou num convívio em termos de trabalho, surgirem novas ideias e novas formas, efetivamente, de trabalhar. Convido-vos agora a desempenharem uma pequena atividade, a lerem o extrato de um texto de Mintzberg que está disponibilizado. Portanto, é sobre a senhora Raku, que fazia cerâmica na sua cave. Isto envolvia uma série de tarefas distintas: amassar o barro, formar os potes, trabalhá-los enquanto ainda não estão totalmente secos, preparar e aplicar o verniz, introduzi-lo no fogo de forno de cerâmica. Porém, a coordenação de todas estas tarefas não apresentava qualquer problema. Era ela própria que as fazia. O problema residia na sua ambição e no facto de os seus potes serem tão atraentes, as encomendas excediam a sua capacidade de produção. Então, ela contratou a senhora Bisque, que estava desejosa por aprender a fazer cerâmica.
Mas isso significava que a Sra. Raku tinha que dividir o seu trabalho. Uma vez que as lojas de artesanato pretendiam cerâmica feita pela Sra. Raku, ficou decidido que a Sra. Bisque amassaria o barro e prepararia o verniz, ficando a Sra. Raku encarregada do resto. E isto requeriria coordenação do trabalho. Na verdade, tratava-se de um pequeno problema, pois com duas pessoas numa oficina de cerâmica, bastava-lhes simplesmente comunicar entre si informalmente. A combinação resultou bem, tão bem que depressa a Sra. Raku estava atolada de encomendas. Tornava-se necessário mais assistentes, mas desta vez para fazerem os seus próprios potes. A Sra. Raku decidiu contratá-las logo que saíssem da escola de cerâmica local. Deste modo, e enquanto tinha levado algum tempo a treinar a Sra. Bisque, as três novas assistentes sabiam exatamente o que fazer desde o começo e depressa se integraram. Mesmo com 5 pessoas, a coordenação não constituía um problema. No entanto, à medida que foram precisas mais assistentes, começaram a surgir problemas de coordenação. Um dia, a Sra. Bisque tropeçou num balde de verniz e quebrou 5 potes. Noutro, a Sra. Raku abriu o forno e descobriu que todos os vasos de pendurar tinham sido envernizados por engano com a cor vermelha. Nessa altura compreendeu que 7 pessoas numa pequena oficina de cerâmica não conseguiam coordenar todo o seu trabalho através de um mecanismo de comunicação informal. Para tornar as coisas piores, a Sra. Raku, que agora se intitulava Presidente da Cerâmicas MC, era forçada a passar cada vez mais tempo com os seus clientes. Nesses dias, era mais provável encontrá-la com um vestido Marimekko do que usando um par de jeans. Assim, ela nomeou a Sra. Bisque para gestora da oficina. Deveria ocupar-se a tempo inteiro da supervisão e coordenação do trabalho das 5 produtoras da sua cerâmica. A empresa continuou a crescer. Grandes alterações aconteceram de novo quando foi contratado um analista de estudo de trabalho. Ele recomendou mudanças que implicavam que cada pessoa desempenhasse apenas uma tarefa para uma das linhas de produtos: potes, cinzeiros, vasos de pendurar e animais de cerâmica. A primeira amassava o barro, a segunda dava a forma, a terceira enfeitava e assim sucessivamente. Deste modo, a produção adquiriu a forma de 4 linhas de montagem. Cada pessoa seguia um conjunto de instruções estandarizadas, estudadas previamente, por forma a garantir a coordenação de todo o seu trabalho. Claro que a Ceramics MC deixou de vender para lojas de artesanato. A Sra. Raku só aceitava encomendas grossistas, a maior parte proveniente de cadeias de supermercados. A ambição da Sra. Raku era ilimitada, e quando surgiu a oportunidade de diversificar, ela agarrou-a. Primeiro azulejos, depois acessórios de casa de banho e finalmente tijolos de barro. Subsequentemente, a empresa dividiu-se em 3 divisões: produtos para o consumidor, produtos de construção e produtos industriais. A partir do seu escritório, no 55º andar da Torre Cerâmica, a Sra. Raku coordenava as atividades das divisões através do balanço do seu desempenho em cada trimestre, tomando pessoalmente medidas sobre quem este e os valores de crescimento ficavam aquém do previsto. Foi num dia em que estava a sua secretária analisando estas previsões orçamentais que a Sra. Raku decidiu dar um nome à sua empresa, Cerâmico. Então, da análise deste texto, quais poderão ser as principais conclusões que poderemos retirar? Na verdade, tal como é referido, a estrutura organizacional compreende fundamentalmente 2 componentes: o modo como a organização divide o trabalho em múltiplas tarefas e a forma como se estabelece a coordenação entre elas. A estrutura define, por um lado, a atribuição das tarefas, as relações de autoridade e os mecanismos de coordenação formal destas atividades. A estrutura ajustada é importante porquê? Porque as organizações existem para alcançar os objetivos definidos. As organizações tendem a funcionar melhor quando a incerteza é controlada por um conjunto de normas de modo a evitar certas ambiguidades. A especialização vai facilitar a obtenção de níveis elevados de desempenho. E a eficácia não é possível sem a correta coordenação e controle das atividades individuais. Assim, a estrutura de cada organização deve, portanto, ser desenhada e implementada de forma ajustada às características do meio, concretamente as pessoas, os produtos, a tecnologia, de modo a que as organizações funcionem efetivamente melhor. No que diz respeito às funções da estrutura, parece-nos o organigrama, que acaba por ser a representação gráfica do modo como se relacionam os vários órgãos da organização, departamentos, divisões, secções, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical, que se prende com as relações hierárquicas. Convém, no entanto, ressalvar que a compreensão da vida organizacional não pode nunca limitar-se à leitura desta figura organigrama que representa a estrutura formal, mas temos de ter também em consideração a estrutura informal, da qual já falamos anteriormente.
A estrutura da organização serve para designar as relações de suporte formal, identificar o agrupamento dos indivíduos por departamentos, estabelecer os relacionamentos entre esses departamentos, definir o desenho dos sistemas que asseguram a comunicação, a coordenação e a integração do trabalho nos diversos departamentos. Quando falamos na caracterização de uma estrutura organizacional, aparecem-nos dois grandes grupos: dimensões estruturais, amplitude do controle, que se prende com o número de indivíduos que são supervisionados por cada chefia, amplitude vertical, que se prende com o número de níveis hierárquicos que vão desde o topo até à base, a autonomia, a centralização, a complexidade, diferenciação, especialização e normalização. E, por outro lado, os determinantes estruturais, a dimensão, a tecnologia, a envolvente e a estratégia. Vamos ver agora com mais detalhe cada um destes determinantes estruturais. No que diz respeito à dimensão, à medida que uma organização cresce, surge a necessidade de ajustar a sua estrutura. Por exemplo, uma empresa de média dimensão não pode funcionar de forma semelhante a uma empresa familiar. E o caso que nós analisamos da senhora Raku acaba por, efetivamente, ilustrar esta situação. O crescimento tende a implicar um aumento de níveis de formalização e de complexidade. Quanto maior a dimensão, maior a especialização, normalização e formalização. Resumindo, quanto maior for a dimensão, melhor deverá estar estruturada a própria organização e as atividades. A tecnologia. Seja qual for a dimensão da organização, a sua estrutura acaba por depender, em alguma medida, da tecnologia que é usada. Diferentes meios tecnológicos implicam, portanto, uma divisão e integração de trabalhos diversos. Quanto menos exigente for a tecnologia em termos de conhecimento, formação, autonomia e capacidade de decisão, menores serão os esforços requeridos ao nível da especialização e da coordenação. Portanto, a tecnologia deve ser útil para simplificar e para facilitar o trabalho. Envolvente ou meio. Envolvente vai interferir com o funcionamento das organizações. Dessa influência vai decorrer que as organizações que competem em envolventes muito instáveis não devem adotar estruturas muito rígidas. Diferentes envolventes acabam por favorecer diferentes tipos de estrutura. A estratégia. A estratégia acaba por ser o caminho para onde vai a organização. A estrutura acaba por estar inevitavelmente constrangida pela estratégia, devendo articular e integrar funções por forma a facilitar o alcance dos objetivos e das estratégias organizacionais. Mais uma vez, diferentes estratégias poderão requerer diferentes arranjos organizativos para responder adequadamente a diferentes necessidades. Quais são então os principais formatos estruturais, proporcionando de alguma forma uma visão breve dos arranjos organizativos dominantes? O que é que eu quero dizer com isto? Vamos agora analisar os diferentes formatos ou os mais comuns das estruturas organizacionais. Vamos ver a estrutura funcional, divisional, matriz, horizontal e em rede. No que diz respeito à estrutura funcional, acaba por ser aqui a mais comum. As atividades são agrupadas por função: diretor-geral, departamento de marketing, departamento financeiro, departamento de recursos humanos, departamento de produção. Depois podemos ter uma estrutura divisional, ou seja, trata-se de recriar a anterior estrutura funcional, mas agora no seio de cada um dos vários grupos de produtos. Cada um dos grupos é dotado de uma estrutura funcional, com os seus próprios departamentos. Diretor-geral, depois temos o produto A, que tem os diferentes departamentos, o produto B, que tem efetivamente os diferentes departamentos. Estrutura matricial. Esta combina, de facto, a funcional com a divisional e resulta numa estrutura mais complexa e mais ambígua, que deve apenas ser utilizada se existirem condições favoráveis para a sua implementação. É considerado um tipo híbrido de estrutura, pois existem pessoas ou equipas compostas por pessoas de diversas especialidades que são reunidas com o objetivo de realizar tarefas específicas. Por exemplo, empresas de construção civil de empreitadas de grandes dimensões, com um objetivo de construção de uma ponte, acabam por estar várias equipas dentro da mesma estrutura. Assenta numa autoridade dual, os trabalhadores podem ter dois supervisores, o supervisor direto e o supervisor da equipa do projeto, mas deve haver um equilíbrio em termos de poder, que deve ser semelhante. Um exemplo aqui que temos da estrutura matricial. Portanto, temos aqui, por exemplo, a presidência, o departamento de pesquisa, os cientistas e depois respondem, além da pessoa responsável pelo departamento de pesquisa, também
à gestão de cada um dos projetos. Ou melhor, ao gestor de cada um dos projetos. A estrutura horizontal. Uma estrutura horizontal é a que minimiza o número de níveis hierárquicos, de modo a estar mais próxima dos clientes, em que os trabalhadores estão mais próximos do nível de decisão. A vantagem é que tornam o ciclo de decisão mais curto e promovem o empenho e a criatividade dos colaboradores. Nesta estrutura surgem novas formas organizacionais, ou seja, o processo é que acaba por ser o que é valorizado, o conjunto das atividades reciprocamente relacionadas e que resultam num resultado distinguível em termos de desenvolvimento de um novo produto, processamento de uma encomenda, baseia-se no trabalho em equipa, com um processo que muitas das vezes é executado por várias equipas. Apresenta vantagens ao nível da velocidade de resposta, contacto com o mercado, a comunicação interdepartamental, a inovação e a flexibilidade. Contudo, pode ser difícil de adotar, pois requer uma clara mudança da filosofia de gestão no que diz respeito à chefia e à autoridade, uma vez que se centra mais na responsabilização, no empowerment, na delegação da autoridade e da responsabilidade aos trabalhadores, assentando muito na base da confiança. Permite aumentar a motivação dos colaboradores e melhorar a qualidade, a produtividade e o serviço prestado aos clientes. Trata-se de descentralizar poderes na cadeia hierárquica, conferindo autonomia aos funcionários, de modo a que se mostrem aptos a diagnosticar, analisar e propor soluções e resolver problemas no dia a dia. Estrutura em rede. O mais recente produto evolutivo em termos de formatos organizativos é a estrutura em rede. Estas são multi-organizacionais, englobam um conjunto de organizações ou unidades de negócio, muitas das vezes quando inclui o outsourcing. Trata-se de uma focalização nas competências que são nucleares e depois na subcontratação das competências que são periféricas. É um exemplo que temos da estrutura em rede, em que temos aqui a sede, depois todas as áreas que estarão de alguma forma envolvidas: fornecedores, produção, distribuição, publicidade e design. Ou seja, com estes conteúdos terminamos a aula relativamente às estruturas, resumindo que teremos estes 5 níveis: funcional, divisional, matriz, horizontal e em rede, que de alguma forma nos permitem entender a forma como as organizações se estruturam, se organizam, como é que decorre o processo em termos da comunicação. Importa perceber que a adoção de cada um destes formatos depende muito do meio, da envolvente na qual a organização está incluída, da tecnologia, das pessoas, a dimensão, portanto, não deve efetivamente ser descurado. Terminamos por hoje. Boa noite e obrigada pela vossa atenção.